sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico e estamos aqui mais uma vez trazendo um conteúdo relacionado à mitologia grega e, como eu tinha falado na última postagem, hoje nós estamos trazendo um conteúdo especial falando sobre as ninfas. Eu não trouxe, inclusive, no tempo que eu pensei e imaginei que poderia ser trazido. Estou até meio que atrasado nesse aspecto, porque acabei passando por uma situação de saúde, e tanto que também estou aqui sem barba, né? Mas estou retornando ao conteúdo hoje, trazendo aquilo que nós tínhamos falado, e mais uma vez me surpreendi com o conteúdo quando eu comecei a pesquisar mais a quantidade de informações sobre as ninfas. Então eu pensei que iria ficar em dois conteúdos. Eu acredito que não. Eu acho que vamos ficar talvez em 3 conteúdos, tá? Mas assim, eu vou trazer com certeza, vou dar todos os exemplos possíveis, vou falar de todas as variações, todas as principais ninfas aqui. Mas antes de nós continuarmos, então eu quero fazer uma leitura aqui até do Junito, né? E o Junito, no dicionário mítico-etimológico dele, ele fala algo que é muito importante antes de nós começarmos mesmo com o tema, né? Mas já começando. Com o nome genérico de ninfas, são chamadas as divindades femininas secundárias da mitologia, vale dizer, divindades que não habitam o Olimpo. Essencialmente ligadas à terra e à água, simbolizam a própria força geradora daquela. Neste caso, as ninfas divindades secundárias poderiam ser consideradas uma extensão da própria energia telúrica, a saber, divindades menores, que representam Geia, a grande terra-mãe em sua união com a água, elemento úmido e fecundante. Tudo leva a crer, sim, que dessa união entre esses dois elementos, terra e água, surge a força geradora, que preside a reprodução e a fecundidade da natureza, tanto animal quanto vegetal. Desse modo, as ninfas são a própria Geia em suas múltiplas facetas, enquanto matriz de todos os seres e coisas, enquanto a grande deusa cujas energias nunca se esgotam. Achei esse texto muito bonito, muito interessante do Junito e dá uma dimensão, por exemplo, em relação às ninfas, que muitas vezes nós não encontramos em grande número de publicações relacionadas à mitologia grega. Às vezes a gente vê a questão das ninfas ali de maneira muito aligeirada, mas o assunto de fato é muito complexo e eu confesso que fui levado a encarar essa complexidade. Bom, mas antes de dar continuidade aqui ao nosso conteúdo, eu quero dizer que você é bem-vindo ao canal. Se você chegou aqui por alguma indicação do YouTube, se foi alguma indicação de algum amigo, algum conhecido, eu pedi que você se inscreva no canal, que você dê o seu like, que você ative as notificações. Vai ser um prazer contar com a sua presença aqui no nosso canal Mitologia Grega de A a Z. E, enfim, vamos lá para o nosso tema. Bom, quando eu comecei a pesquisar, eu encontrei 29 classes de ninfas até o momento. Com certeza não é um número definitivo, tá? Mas por conta dessa quantidade imensa de personagens, de divindades secundárias, né? Porque as ninfas elas estão, de fato, espalhadas por praticamente todos os cantos da mitologia, nas suas mais diversas instâncias, seja no céu, seja no ar, seja na terra e nas águas. Então, assim, eu precisei fazer uma divisão para com que a gente pudesse dar ordem a esse caos, no bom sentido, para com que aquele conhecedor, que seja um conhecedor não tão aprofundado, ou um leitor que tenha uma certa dificuldade de encontrar o conteúdo, possa entender, e também aquela pessoa que tem uma leitura mais aprofundada, como várias pessoas que navegam aqui no canal, para com que compreendam de uma forma mais encadeada todo esse universo mítico, secundário, mas muito importante, tá? Então, nas minhas pesquisas, eu encontrei
7 classificações principais, tá? E quais são? Então, o primeiro grupo que eu vou falar, o que a gente pode classificar, são as ninfas epigeias. As ninfas epigeias são as ninfas que são relacionadas à terra e ao cultivo, tá? Dentro desse grupo de epigeias, existem 15 variedades. É muita ninfa, tá? É muito grupo, é muita família, muito subitem. Então existem 15 variedades dessas ninfas epigeias. O segundo grupo são as ninfas bucólicas, que são ninfas protetoras dos rebanhos e dos pomares. Essas ninfas estão divididas, até onde eu encontrei, em 2 variedades. Nós temos as alíades, que é o terceiro grupo, que são as ninfas dos mares. Essas ninfas alíades, elas têm 2 variedades, e essa variedade eu vou até falar logo aqui, meio que antecipar, que a gente vai encontrar as nereidas e as oceânidas, e em geral, as nereidas e as oceânidas, esse tipo de ninfa, são as ninfas mais conhecidas e as mais citadas nos contos da mitologia. Não que não ou em outros locais, ou em outras espécies, melhor dizendo, não sejam citadas de outra variedade. Sim, mas as mais famosas, talvez, ou as que são recordadas com maior quantidade, são exatamente essas ninfas alíades, né? Que são as ninfas dos mares ou as ninfas das águas salgadas, que são as oceânidas e as nereidas. A quarta classificação são as hidríades. As hidríades, elas são ninfas das águas doces, e eu encontrei uma variedade, só que dentro dessa variedade, que são as potâmides, existem 5 classificações. Então, tem uma família e abre para 5. Depois, na quinta classificação, eu encontrei as ninfas urânidas, ou as ninfas urâneas. Elas são ninfas relacionadas a elementos aéreos, como as nuvens e as chuvas. Tem 2 variedades. A sexta classificação são as ninfas astérias, que são associadas às estrelas. Tem 2 variedades dessas ninfas. E, finalmente, as ninfas hespérides, elas são ninfas protetoras. Elas estão num grupo bem especial, porque essas ninfas, elas são filhas de Atlas, segundo algumas tradições. Outras tradições dão elas como filhas de Nix. Outras tradições dão ela como se fossem filhas de Fóssis e Ceto. E tem uma variedade que associa, tem outra opinião, que associa elas a serem filhas de Zeus e Temis, a deusa da justiça. Mas enfim, essas ninfas, elas se encaixam num grupo bem à parte, porque elas são ninfas protetoras da árvore que a deusa mãe Geia deu a Hera no dia do seu casamento, no momento do seu casamento. No dia não, até porque, segundo o mito, a noite de núpcias de Zeus e Hera durou 300 anos. Então, no momento do casamento, Geia presenteou Hera com uma árvore maravilhosa que foi colocada no extremo ocidente, e essas ninfas, elas tinham a função de proteger essa árvore, tá? Então, só para finalizar, então, eu consegui encontrar de um grupo principal ou de um grupo menor. Então, são 7 variedades, e aí a partir dessas 7 variedades, a gente vai agora abrir todo um campo de estudo, de pesquisa e de fala em relação a essas divindades tão importantes. Em relação à etimologia, as ninfas, a palavra quer dizer noiva no grego, né? Bom, existe então essa etimologia da ninfa a noiva, pode ser também associada a uma espécie de desabrochar de uma flor, como se fosse um botão de flor, mas de fato elas são divindades bem presentes, bem importantes, e que estão sempre participando do séquito de algumas divindades que são de primeiro grupo. Elas, em geral, elas frequentam bastante o séquito de Ártemis. Elas frequentam também bastante o séquito de Apolo. Alguns textos dão elas como participando também do séquito de Dioniso. E, inclusive, há um contraponto em relação às ninfas, que são os sátiros. Os sátiros seriam que são o excesso, né? Então, as ninfas, se elas fogem de um tipo de envolvimento físico, a gente sempre encontra isso na mitologia,
as ninfas, ora elas muito atraídas por se relacionar, a gente encontra isso em muitos contos, em muitas histórias, ora elas estão fugindo de um envolvimento maior. E os sátiros seria esse contraponto. Só que os sátiros eles fazem parte do séquito de Dioniso. Existem também algumas tradições que falam que Dione, a divindade, aquela que é a mãe de Afrodite, se relacionando com Zeus, seria a divindade mais, aquela que seria uma espécie de mãe mitológica das ninfas. Alguns textos falam até que Zeus gerou as ninfas. Existem ninfas que são especiais, como no caso as Melíades, que a gente também vai comentar. Eu tinha até comentado agora no caso das Hespérides. Então, assim, a origem delas é uma origem complexa. Elas não, apesar do nome ser um só, né? Então elas têm diversas origens e exatamente por conta dessa complexidade de origem que faz com que o assunto de fato seja necessário que seja abordado com mais qualidade, com mais informação. Finalmente, quando eu falei de que as ninfas eram divindades secundárias, eu não estava aqui dando qualquer tipo de desimportância às personagens, até porque os deuses importantes deram muita importância a elas. Então, o fato de serem divindades secundárias, nós precisamos entender que possivelmente, e até como o Junito até fala no Dicionário Mítico Etimológico, estão associadas à natureza, e nós sabemos que os cultos relacionados a elementos da natureza foram os cultos mais antigos, né? Progressivamente é que a visão com que os seres humanos possuíam em relação à presença das divindades no universo ou no seu cotidiano teve a ver com uma complexidade que foi chegando, promovido com uma estruturação maior, cada vez maior, ou mais exigente em relação a certos perfis religiosos. Mas antes, lá atrás, quando a visão do ser humano era mais simples, mais direta, então a natureza estava ali com todos os seus elementos, todos os seus fenômenos, e claro, a natureza era divinizada. Então as ninfas, elas de fato, possivelmente, elas estão associadas a uma antiguidade muito grande dentro desse aspecto de relacionamento dos seres humanos com o divino. E, como também voltando a comentar sobre o Junito chega ao ponto, citando outros autores, de fazer uma correlação como se as ninfas fossem uma espécie de continuidade, mas era uma continuidade que não se separava da sua fonte. Por isso que as ninfas estão sempre relacionadas, na sua grande maioria, a fenômenos ligados à grande mãe, a mãe terra, a Geia, né? Então a gente vai ver que depois é que vão surgindo outros tipos de ninfas, mas todas elas associadas a elementos da natureza. Talvez um pouco diferentes seriam as Hespérides, mas mesmo assim elas eram protetoras de uma árvore, protetoras de uma árvore sagrada. Bom, então aqui essa é uma introdução em relação ao mito das ninfas, não vou me alongar mais, né? Então, se você ficou até aqui, quer dizer que você gostou do conteúdo. É um prazer contar com a sua presença. Você está no canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa. Sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico. E estou aqui trazendo conteúdos relacionados ao mito grego semanalmente. Então, nós vamos parar por aqui agora. E na próxima semana, nós vamos falar sobre as ninfas epigeias. Elas são 15 variedades e, se der tempo, então eu vou falar sobre as ninfas bucólicas, ok? Então vamos nos preparar para as ninfas epigeias, que é o maior grupo, né? O maior número maior número de espécies de ninfas são desse grupo. E, se der tempo, volto a dizer, nós estaremos também falando sobre as ninfas bucólicas. Também quero acrescentar que no final desse conteúdo eu vou citar aquelas que são aqueles personagens, aquelas ninfas que são mais conhecidas no mito, né? Então, dentro dos grupos eu vou falar de alguns personagens, sim, porque é possível perfeitamente. Mas no final, então, eu vou separar aquelas ninfas que são mais comentadas, mais citadas, mais recordadas nos contos maravilhosos da mitologia grega. Deixando aqui um forte abraço a todos e até a próxima semana com
o número 2, o volume 2 ou a parte 2 do especial sobre as ninfas. Um forte abraço.